Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é variação linguística. O que é isso, professor? Variação linguística, eu vou explicar da melhor forma possível para que você entenda. Vou usar como exemplo nós, baianos. Nós baianos utilizamos muito do nosso oxente. Eu digo utilizamos porque é assim que a mídia nos coloca, como aqueles que falam oxente. Esse oxente nosso já variou. Variou como? Porque hoje nós não falamos mais oxente, nós falamos oxe. Olha como a língua foi transformada. Saiu do oxente, que tivemos aí há algum período, e nós falamos hoje o oxe. O oxe serve para oxente, serve para o que é isso, por exemplo. Então, a variação da língua não é nada mais, nada menos do que a transformação que a língua sofre ao longo da história. Ela pode ser a variação pode ser sincrônica e diacrônica. Sincrônica em um período muito extenso e diacrônica muito curto. Exemplo do estudo sincrônico é o Vossa Senhoria, ou vós-me ser. Vamos usar o vós-me ser como exemplo para esse período sincrônico. O vós-me ser, que é uma variação já não utilizada por muitos falantes de língua portuguesa no Brasil, antes desse vós-me ser era vossa mercê. Vossa mercê, e vamos acelerando esse processo. Vossa mercê, vós mercê. Pronto. Parou-se em vós mercê. Esse vós mercê também foi sofrendo variações agora diacrônica, porque de vós mercê para a variação que existiu e que existe ainda porque tem falantes, vamos perceber que é vós mercê, você. Olha, então foi mudando, vossa mercê, vós mercê, você. E esse você é utilizado por muitos falantes de língua portuguesa, mas este você também sofreu variação. E hoje uma quantidade significativa de falantes de língua portuguesa já não usa mais o você, principalmente no meio digital. Já fala VC. Olha como tudo mudou. E se eu for analisar isso passo a passo, palavra a palavra, substantivo a substantivo, eu vou perceber, por exemplo, na palavra pneumático. Alguém se arrisca aí em dizer o que é pneumático, em que pneumático se transformou? Pneumático no estudo sincrônico e também diacrônico, porque ao longo do tempo, um longo período de tempo e um curto período de tempo, o pneumático hoje é o nosso pneu. Nós colocamos um apelido carinhoso e ficou. Pneumático era um nome muito grande, parecia ter um palavrão, e aí nós transformamos o nosso pneumático em pneu. Então, variação linguística é justamente essa transformação que a língua ela se propõe ao longo da história. E por que nós falamos de uma forma tão diferente? Primeira coisa, porque nós somos diferentes. Nenhum ser é igual ao outro e cada um busca dentro da sua realidade culturações e aculturações das quais irão perpassar pelo seu desenvolvimento pessoal, acadêmico, criticista e também pessoal, tá bom? Vamos usar, por exemplo, aqui pessoas que nascem na capital, São Paulo. Eles não falam paulistano, eles falam paulista. E nessa variação entre paulistas e paulistanos, nós vamos ter um S muito diferente. Por exemplo, quem vai para uma pista fazer Cooper, correr, fazer exercício, ele vai dizer que irá à pista. Um S muito interdental, pista. Então, um S muito marcado. Ao passo que quem fala paulistano dentro do próprio estado, vai falar pista. É um S menos dental, interdental. E não precisa ser tão marcado. Enquanto o paulista fala pista, o paulistano vai falar pista.
Parece ser a mesma coisa, mas para quem está próximo, ouvindo o sotaque de um paulistano falando e um paulista falando, vão perceber que um pertence à capital e o outro pertence às outras cidades ali em torno do estado de São Paulo. Isso nós temos dentro da nossa realidade em Salvador. Encontramos muito quem mora em Salvador falar algumas terminologias, algumas gírias, das quais o interior da capital não fala. Então, essa forma diferente é que faz cada um ser o que é na sua importância. E dentro dessas variações nós vamos encontrar aquilo o que é determinado como padrão e aquilo que é determinado como coloquial, ou forma culta ou a forma popular de se dizer. Quando nós falamos da forma popular, nós estamos falando daquilo que o povão fala, daquilo que a massa utiliza para se comunicar. A exemplo disso, nós vamos ter o desenvolvimento da língua portuguesa lá no período colonial. Por isso, a própria palavra já traz aí, parece que uma terminologia diferente, mas na essência parecem ter a mesma construção, coloquial, colonial. No período colonial, falava-se muito o português arcaico, o português de Portugal, mas os vassalos, os escravizados precisavam se comunicar, e nesta urgência urgência e emergência da comunicação, eles criaram então um dialeto do qual servia para que eles pudessem falar entre si. Afinal, aqueles que participavam dessa construção territorial vinham de diversas áreas do continente africano, e também os indígenas, como assim eram chamados, precisariam então comunicar com esses novos integrantes desse território. E a Casa Branca, a Casa Grande, precisava também entender o que estava sendo dito. Então criou-se a língua do povo, o idioma coloquial, o idioma popular. Enquanto se tinha o português da nata da sociedade, o português branco, vindo de Portugal, se tinha a linguagem do povo. E essa linguagem, ela perdura até hoje. Você